Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Antes de começar a leitura, vamos orar? Senhor, estamos aqui mais uma vez, Pai, para ler o Teu livro sagrado. E peço ao Senhor perdão por tudo que fizemos de errado e pedir a sua ajuda, Senhor, para que fique conosco e nos ajude com a leitura da tua palavra, Senhor. Nos ajude, nos ensina, Pai. Nos molda, nos faz pessoas melhores, Senhor. Nos dê entendimento e sabedoria para vivermos uma vida reta, uma vida digna junto contigo, Pai. Cuide de nós, Senhor, nos ajude. Peço que o Senhor abençoe e proteja a todos nós em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, nós vamos terminar de ler o livro de 1 Pedro. São 2 capítulos, tá? 4 e 5. Nós vamos ler hoje. Então, vamos começar, né? Aqui Pedro ele vai falar sobre vidas transformadas. Vamos começar a leitura. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixe dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostavam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. E por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. Aqui ele está falando, o evangelho foi anunciado também aos mortos, antes deles morrerem, não depois, tá, gente? Tem gente que entende e fala, mas foi pregar para os mortos? Não. Pregou antes, né? Que nem na época de Noé. Noé ficou 100 anos pregando, falando, mas o povo não quis saber. O povo ria, falava que nada, imagina, nunca que isso vai acontecer. Mas aconteceu. Então, aquele povo todo morreram, porque ficaram, não acreditaram, se salvou Noé e sua família, né? E os outros morreram. Então, aqui está falando, foi pregado aos mortos. Pregou antes, depois eles morreram, não acreditaram, né? Pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus. Tá vendo? Eles morreram, foi pregado antes o evangelho, eles não acreditaram, e aí veio o dilúvio e matou a todos, né? Menos Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras.
os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Aqui fala sobre bons administradores dos dons de Deus. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que recebem de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Agora é tomando parte nos sofrimentos de Cristo. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Vou repetir. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus. Para eles devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. E ele falou que vai voltar. E ele vai voltar. Agora é sobre conselhos para o povo de Deus. E vamos para os 5, tá? Eu, que também sou presbítero, dou agora conselho aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de boa vontade,
como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Amém, né? E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros, com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Agora vem as saudações. Escrevo para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois nessa graça, a igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho, Marcos, também manda saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmãos. Bênção, que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço que o Senhor abençoe e proteja a todos nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.